é fundamental, porque o discipulado precisa oferecer para o indivíduo que se rende a Jesus não meramente uma mensagem, mas o discipulado precisa oferecer uma cosmovisão que tem no seu centro uma notícia grandiosa. O Criador do universo esteve entre nós, e ele se chamou por Jesus, e ele se fez frágil e vulnerável, ele morreu numa cruz, mas ele ressuscitou no terceiro dia, e a sua ressurreição é a prova de que todas as coisas começaram a serem feitas novas. E agora nós, como discípulos de Jesus, somos enviados para contar essa grande notícia, mas contar essa notícia na sua totalidade, ou seja, fazendo com que homens e mulheres entendam o que é o mundo, o que é a vida e qual é o propósito da vida, à luz dessa notícia. O Criador do universo esteve entre nós. Eu não sei se você consegue me enxergar em tela cheia, mas eu queria compartilhar com vocês, eu queria ler com vocês esse texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aí eu propositalmente coloquei cores diferentes aí nas palavras, para que você possa enxergar uma coisa muito importante diante desse desafio que nós temos no dia de hoje, que é refletir sobre discipulado cristão. Primeiro, toda a Escritura, ou seja, o nosso conteúdo não é um conteúdo pessoal, não é filosofia de vida, não é opinião pessoal, mas o que nós devemos oferecer para todo homem e mulher é o que a Escritura Sagrada nos diz, porque ela é inspirada, mas perceba a segunda palavra em negrito, ela não apenas é inspirada, mas ela é útil. A primeira palavra, inspirada, diz respeito à autoridade das Escrituras. A segunda palavra, útil, diz respeito à relevância das Escrituras. E, em seguida, o apóstolo Paulo usa 4 substantivos, que no grego, na verdade, está na forma do particípio, para o ensino, repreensão, correção e para a instrução na justiça. Nesse tempo curto que eu tenho, eu não consigo fazer uma exegese mais profunda, mas eu quero provocar vocês a estudarem esses substantivos, porque o que Paulo faz aqui, ele usa 2 substantivos para apontar para a necessidade de nós informarmos e corrigirmos pensamentos, mas ele usa outros 2 substantivos para falar sobre a importância da gente formar atitudes e repreender pessoas e exercitar pessoas a terem novas atitudes diante do que elas têm recebido de informação. E a minha grande preocupação quando nós falamos de discipulado cristão no nosso contexto brasileiro, e que para mim envolve também todo o ensino que é feito de púlpito, todo o ensino que é feito numa escola bíblica dominical, eu tenho ficado altamente preocupado com o fato de que nós estamos vivendo um momento onde existe informação em excesso. Eu diria, as pessoas da minha comunidade que eu vejo cometendo erros, cometendo deslizes na vida, tomando decisões erradas, a grande maioria dessas pessoas não tem tomado essas decisões erradas e não tem cometido erros porque elas não têm a informação. O grande problema é que nós, no cristianismo ocidental, nos rendemos ao positivismo durante 2 décadas da modernidade, e nós passamos a acreditar que a nossa missão é passar para as pessoas a informação correta, e se nós passarmos a informação correta, tudo está resolvido. E, na verdade, não. Existem cristãos inúmeros
que têm a informação correta, mas o grande problema é que eles não têm a vida correta, eles não foram exercitados à prática das boas obras. E só retornando aqui ao texto que nós estávamos vendo, observe em laranja, para que o homem de Deus seja. Aí nós temos a preposição grega rina, com o modo subjuntivo que aponta propósito. E é importante você perceber isso, porque a palavra de Deus não nos foi dada com o propósito de ensino, repreensão, correção e instrução. A palavra de Deus nos foi dada com o propósito de que todo homem seja transformado e preparado para toda boa obra. Ensino, repreensão e correção e instrução na justiça são meios através do qual pessoas são transformadas. E eu queria encerrar mostrando para vocês um pequeno gráfico que tem feito eu entender de outra forma o que nós devemos fazer com o que nós chamamos de palavra de Deus. O único problema aqui agora, ok, consegui. Veja só, nós temos a informação de um lado e a transformação do outro. E a gente tem uma grande montanha entre a informação e a transformação. A maioria dos mestres no mundo ocidental se contentam em oferecer um conteúdo onde eles são ouvidos, as pessoas ponderam e reconhecem o valor do que eles falam. Às vezes, eu, como pregador, fico feliz quando as pessoas me escutam, ponderam quando eu for no que eu falo e reconhecem o valor. O problema é que existe um gap entre elas reconhecerem o valor e elas passarem a praticar o que foi ensinado. E, consequentemente, esse gap só pode ser superado se nós desafiarmos pessoas à reconstrução de hábitos. E aqueles 4 substantivos que Paulo usa, 2 deles têm a ver com a mente, 2 deles têm a ver com a prática da vida, o exercício da vida. Em outras palavras, nós precisamos não apenas mostrar para as pessoas que o que a palavra nos apresenta é a verdade, mas nós precisamos ensinar essas pessoas a aplicarem e praticarem a palavra de Deus nas suas vidas. Consequentemente, integrando os valores, integrando a informação nos hábitos, gerando transformação. E para que ninguém tenha dúvida, achando que isso é algum gráfico ou modelo de filosofia positiva, onde tudo depende do indivíduo, ou uma psicologia comportamental com valores cristãos, eu diria, em tudo isso, o Espírito Santo de Deus está agindo. O Espírito Santo de Deus nos conduz para ensinar e as pessoas ouvirem, ponderarem, reconhecerem o valor, mas o meu ponto aqui, assim eu estou encerrando, é que nós, como discipuladores, precisamos aceitar o desafio nesse contexto que nós estamos vivendo, depois de 2 séculos de positivismo e modernidade, e admitir o problema de que o fato das pessoas pensarem corretamente não tem mudado a vida dessas pessoas, e nós temos que aceitar o desafio de não apenas informar corretamente, mas aplicar corretamente a palavra de Deus na vida das pessoas e estimulá-las à transformação de vidas. Que vocês, meus queridos irmãos e irmãs, sejam grandemente usados no nosso contexto brasileiro para um movimento que venha não meramente informar o povo evangélico brasileiro acerca das verdades teológicas que a Bíblia contém, mas que vocês sejam usados para transformar vidas no contexto que nós vivemos e essas vidas transformar a nossa sociedade, a nossa realidade. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, suas famílias e ministérios.